Magnífica é o nosso programa de toda semana, Academia Marial de Aparecida, procurando cada vez mais partilhar com você, meu irmão, minha irmã, aquilo que de Nossa Senhora nos traz a revelação maravilhosa de um Deus que tanto nos ama. E Maria é esse vitral transparente que deixa entrar para nós, não é mesmo? Essa história maravilhosa de Deus que começou muito antes da gente ter existido, muito antes do mundo ter sido criado, e ainda tem um espaço imenso dentro da história para Deus consumar essa maravilha da nossa redenção. E aí tem, então, essa figura de Maria, né, que eu dizia para vocês, é como um vitral colorido, imenso, bonito, que renova constantemente a nossa esperança de salvação, de santificação. Ela é a obra-prima de Deus, como ser humano, ela é a obra-prima do Filho dela, né? A primeira dos redimidos e das redimidas. E é tão gostoso conversar sobre Nossa Senhora. E é uma figura que está presente de modo muito especial nesse tempo que vamos entrar agora, o tempo do Advento, né? É todo o mistério da encarnação que vai se desenhando, né? E não poderia absolutamente se restringir a um presepinho, um mundo de figurinhas, entende? E deixar, de repente, a gente na casca de uma expressão, uma manifestação de amor absolutamente indescritível para a gente. A gente não pode se perder se o presépio não nos leva a olhar lá fundo no coração de Deus. E para conversar conosco sobre o Advento, está aqui mais uma vez o querido Frei Jonas Nogueira da Costa. Frei Jonas, seja bem-vindo. Muito obrigado, Padre Ulisses, todos os nossos amigos do A12. É uma alegria estar aqui, saudações marianas ao Senhor, todos esses nossos irmãos unidos, né, por esse vínculo de amor à Nossa Senhora Aparecida que nos conduz a Deus. Isso mesmo, viu? Graças a Deus, né? Eu não vou falar todos os títulos do Frei Jonas, para mim o título mais importante que ele tem é ser membro da Academia Marial de Aparecida. Depois vem os outros, viu? Doutor em Teologia Sistemática pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, a PAGE, né? E é professor, e ele é voltado principalmente para a Mariologia, toda a sua pesquisa, a sua reflexão, o seu amor, o seu carinho, né? E é uma figura muito gostosa, a gente pode dizer assim, porque tudo que ele comunica de uma teologia profunda, ele comunica, assim, com a linguagem de São Francisco de Assis, que a gente possa entender muito bem. Muito obrigado, Jonas. E nós vamos conversar, então, Frei Jonas, sobre Maria e o Espírito Santo no tempo do Advento. Afinal, o que tem em comum esses três palavras? Maria, Espírito Santo e Advento. Coisa boa, não é? Período tão rico da nossa liturgia, da nossa fé e, sobretudo, quando nós tomamos do dia 17 de dezembro até 1º de janeiro, né, que é a oitava do Natal com Mãe de Deus, a figura de Maria ela é extremamente importante. Ela é lembrada como a grande imagem do povo de Deus. A imagem que vai crescendo, não é? Nós tomamos toda a expectativa do Antigo Testamento, da espera do Messias. E, de repente, Maria é essa figura, tanto coletiva, porque representa toda essa espera, mas também enquanto a mãe do Senhor, a sua espera, enquanto uma pobre, uma Anauim, né, que é o texto bíblico que traz para todos nós, daquelas pessoas que, na pobreza, na simplicidade, não abandonaram a fé e esperam o Messias e guardam consigo a fidelidade da aliança. Então, no Natal, quando nós chegamos ali no dia 17, que a figura de Maria é mais destacada, nós olhamos para a sua história, para o povo de Israel, mas olhamos também para a ação do Espírito Santo. Muitas vezes, na nossa reflexão, a figura do Espírito Santo ficou meio que obscurecida, não é? O senhor usou uma expressão muito boa, Padre Ulisses, quando o senhor fala que a gente tem que tomar muito cuidado para não reduzir o Natal do Senhor a um presépinho, né? Uma coisa assim, quase que infantilizada do mistério da encarnação. E aqui, quando nós trazemos o elemento do Espírito Santo para a pergunta do advento do Senhor, nós vemos que é o próprio Espírito de Deus que vai fazendo toda essa preparação, toda essa espera do Senhor e do seu Natal. Eu creio que ainda falta, talvez, em toda a igreja, né? Realmente transformar o tempo do Advento e todas essas festas de final de ano, né? Numa grande
reflexão e oração a partir do mistério da encarnação. Eu sempre tenho a impressão, Jonas, que se a gente não toma cuidado, a gente vai negando a encarnação. Negando não, deixa em segundo plano, deixa na sombra, né? Porque essa história de um Deus ficar um Jesus de Nazaré, né? Uma criança, e essa redução, o aniquilamento do verbo divino, não, a gente prefere o Jesus sentado à direita do Pai, cheio de poder e de glória, pronto para castigar quem precisa, mandar para o inferno, a maioria da humanidade, mas salvar a gente, evidentemente, né? Às vezes eu fico falando, meu Deus, dá a impressão que o mistério da encarnação ele não é tão presente, ele não incide mais fortemente na estrutura da igreja, em tudo aquilo que é a nossa ação missionária, né? É um Jesus de pé no chão, um Jesus empoeirado, um Jesus sem ar-condicionado, graças a Deus, ele devia dar graças a Deus. Mas que coisa, né? Enfrentando o calorzão ali da Terra Santa, no tempo de verão mesmo, né? Enfrentando um frio violento também. Ou seja, eu acho que esse tempo teria que ser... Devagarinho recuperamos um pouquinho o tempo da Páscoa, graças a Deus, né? Com a Quaresma recuperamos, mas eu acho que ainda não recuperamos o tempo do advento, da encarnação do Verbo, né? Isso é muito importante. Essas coisas todas, elas têm uma prefiguração lá no Antigo Testamento? Sim, sim. O Antigo Testamento, quando nós falamos de Maria em Antigo Testamento, a gente sempre usa essa palavra, né? Prefiguração, uma figura Sim. que antecede, ou figuras que antecedem. Então, nós temos muitas figuras. Uma que eu gosto muito de destacar sempre é a do Monte Sinai, porque Sim. quando Moisés sobe para a oração, não é, para receber a aliança, e o povo está ali aos pés do Monte Sinai, o que as pessoas contemplam? A glória do Senhor, a nuvem pousa sobre o Sinai, e o Sinai começa a resplandecer de glória, com trovões, com raios e tudo mais. Agora, olha, nós saímos do Monte Sinai e vamos para Maria. Lucas, ele usa a mesma expressão, o Espírito pousará sobre Maria. Então, aquilo que nós encontramos no Sinai, o Monte da Aliança, sob não é, a glória de Deus, agora nós encontramos uma mulher, alguém concreto. E essa mulher concreta que está sob o poder do Espírito Santo, sob a sombra, ela é o sinal claro de toda a aliança, de todo o povo. E aí, nessa imagem prefigurativa, nós olhamos o templo, nós olhamos a Arca da Aliança, não é, que está sob o poder do Espírito Santo, tudo isso nos apontando para o nascimento do Senhor. Por exemplo, a Arca é um símbolo do Antigo Testamento muito interessante, porque a Arca guardava a palavra incorruptível, por isso a Arca também era incorruptível. Maria agora ela guarda o corpo do Senhor, o próprio Senhor vivo. Então a Arca da Aliança está sob o poder do Espírito Santo. Essas imagens todas do Antigo Testamento conduzem-nos até Maria. Inclusive, as grandes mães, não é, do Antigo Testamento apontam para a maternidade de Maria celebrada no Natal. Sim. E é interessante também, Frei, que eu acho que vale a pena refletir um pouco, essa relação muito clara, entende? Mas nem sempre dá para entender, entre Maria e o Espírito Santo, né? Lá vem o Espírito Santo, virá sobre ti, te cobrirá com a sua sombra, é quase que uma figura, assim, esponsal, né? Que está aí. Mas é interessante, porque você tem Deus Pai, é fácil de entender. Você tem Deus Filho, né? Agora, Deus Espírito Santo, ele vem, será que como esposo? Que figura é essa como símbolo do amor maior, né? Essa relação Maria e Espírito Santo, que no fundo, quem, digamos assim, fecunda Maria é Deus com o nome de Espírito Santo, né? Você poderia discorrer um pouco sobre isso? Porque é uma coisa que escapa um pouquinho, até no Natal a gente nem fala muito dessa história, né? Deixa o José de lado, mas o Espírito Santo não entra com muita força, não. Lucas e Mateus tiveram muito cuidado nos seus evangelhos de colocarem essa questão da concepção virginal de Jesus como não correspondendo a nenhuma forma de mito, de teogamia, qualquer coisa do gênero. Eles queriam dizer que
num quadro trinitário, como muito bem o senhor falou. É o Pai que envia seu Filho no poder do Espírito Santo. O ícone é trinitário. E Maria está no coração do mistério da Trindade, dentro do contexto da anunciação, é claro, mas de toda a sua vida, especificamente concepção e Natal. Ela está no coração da Trindade. Então, o Espírito, a força do Espírito, que manifesta como vida, nós rezamos no credo, né? Senhor que dá a vida. Onde que o Espírito mais mostrou que ele é Senhor e dá a vida, se não fazendo o próprio Deus, o Verbo, segunda pessoa divina, nascer virginalmente no seio de Maria. Ali ele se mostra, de fato, né, plenamente naquilo que ele é, Senhor e que dá a vida, a ponto de uma virgem conceber o próprio Deus. Então, esse olhar para o mistério do Natal, ele precisa ser um olhar trinitário. Porque se a gente isola a Santíssima Trindade, né, ou somente olha a relação mãe do Verbo e o Verbo encarnado, esquecemos o Espírito, né, como aqui estamos acentuando, fica parecendo uma teogamia mesmo, não é? Fica uma coisa meio estranha. Então, o Espírito é a força, ele é a vida, e é o Espírito que vai conduzir Jesus durante toda a sua vida. Jesus e o Espírito caminham juntos, como é dito na patrística, né? As duas mãos do Pai, né? Agindo na história, salvando, santificando, e isso tudo é muito claro em Maria. Por isso que tem uma expressão, Padre Ulisses, que os teólogos têm usado muito, que é transparência. O senhor usou uma imagem fantástica, que eu gostei muito do vitral, não é? Maria, ela é esse vitral que a luz de Deus passa e mostra, revela toda a beleza da luz. Mas com essa imagem existe uma também da transparência, que outra expressão que o senhor usou, né? Maria, obra-prima. Como ela é a obra-prima da criação, ela não faz sombra ao Espírito. O Espírito reflete em Maria, como o Senhor que dá a vida, e ela mostra, o Espírito passa pela transparência de Maria e revela-se na pessoa dela. Então, olha, Maria não é o Espírito Santo. Maria não é uma hipóstase. Ela é ser humano, mas enquanto obra-prima. Se quisermos ver a ação do Espírito Santo por excelência, onde nós olhamos? Em Maria. Se o Espírito Santo é o divino sopro, onde nós olhamos o sopro? Nós olhamos o sopro naquilo que ele move. Por isso que na transparência de Maria, nós encontramos a imagem do Espírito. Não se confundem. Maria não é o Espírito, eu repito. Mas olhar para Maria é olhar o modo mais claro, mais pleno da ação do Espírito Santo, que é Senhor que dá a vida. Então, essa ligação, não é? Natal, Espírito Santo, Advento, Maria, ela é extremamente importante para, na nossa celebração dos mistérios, não perder de vista o enfoque trinitário. Exatamente, né? Será, Frei Jonas, eu às vezes olho a Sagrada Família de Nazaré, ou mesmo o presépio, né? Eu olho assim como sacramentos da Trindade Santa, né? Nesse sentido que, afinal, a gente chama de pai, mas não sabe o que é. Eu sei que não é aquele velho barbudo e careca, certamente não é, né? Olha para o Espírito Santo, está lá uma pombinha, né? No máximo chegamos a uma língua de fogo, né? Mas não conseguimos visualizar muito bem, né? Agora eu olho para a família de Nazaré e de repente me dá a sensação de que ela é o sinal vivo do mistério da Trindade. Desde o nosso querido São José, né? Como uma representação do Pai, a mais bela que poderia haver, né? Visualização, podemos dizer, né? Maria, como esse bendito vitral do Espírito Santo, né? Ela realmente... E depois, evidentemente, o menino Jesus, que traz para nós o verbo divino, né? Será que é ousar demais preferir essa iconografia da Sagrada Família como manifestação da Trindade do que o que nós usamos como símbolo de pombinha e de um velho barbudo? O que você acha? Não, mas eu concordo plenamente. A Sagrada Família é o ícone da Santíssima Trindade, nos remete ao mistério de Deus. Maria, ela é esse ícone do Espírito Santo, né? Ela é a transparência. Olhar para Maria é ver a ação do Espírito Santo nela. Agora, quando o senhor traz a figura de José, é interessantíssimo, porque a gente pode voltar à compreensão de arquétipo. O que é um arquétipo, né? O arquétipo
é uma imagem ancestral, é uma imagem que elucida a nossa existência e nos coloca em relação. Então, São José, ele se veste de fato, né, do arquétipo do pai, porque ele é a expressão do cuidado, ele é a expressão da delicadeza masculina, ele é a expressão do homem atento às coisas do alto, capaz de discernir sonhos e se colocar no cuidado do menino Jesus e sua mãe, sua esposa, inclusive, não é? Maria. Então, ele é esse arquétipo do pai, do cuidado, da proteção, do estar ali presente na delicadeza masculina diante do menino Jesus, diante de Maria, sua esposa. Então, se é esse arquétipo, né, de tudo aquilo que existe de bonito na paternidade, ele necessariamente se torna um ícone do pai, não é? O cuidado, a proteção, a presença amorosa. E acredito que nos falta, muitas vezes, até na pregação, essa referência, né? Porque eu acho que José, quando Deus o convidou para participar daquele projeto, ele praticamente falou: José, você vai me representar. Meu filho vai nascer, né? E você está delegado para me representar junto a esse meu filho que vai nascer de Maria. Então, de fato, ele é um ícone, ele é um sinal, ele é um símbolo, ele é o representante oficial do Divino Pai Eterno. É muito mais bela a figura dele do que do Pai Eterno lá de Trindade, que aparece daquela forma. Mas isso eu acho muito importante para nós, né? E tudo isso, esse mistério da encarnação, esses domingos do Advento, porque às vezes, sabe, Frejano, eu tenho a impressão que a igreja pegou demais o Advento como final do mundo. Né? Já vem aí um mundo de terremoto, calor a mais não poder, né? Embora a gente viva cada ano o final do mundo com as tragédias que os próprios homens aprontam, como essas guerras, são um verdadeiro fim de mundo, né? Mas eu acho que, de repente, se concentra nisso e não se debruça como Deus fez naquele tempo terrível de Império Romano, dominador, entende? Massacrando povos. E Deus se debruça sobre a história agora, o que está acontecendo agora, né? Não o que vai acontecer o fim do mundo, lá não sei quando, e ameaça, deixando a gente com medo, o demônio por perto. Você não acha que o Advento deveria ser mais um debruçar-se sobre a história que está acontecendo e que precisa, de novo, né, desse Deus se debruçar sobre a história humana, hoje, aqui e agora, e não se vai acabar o mundo não sei quantos anos, são cálculos muito absolutamente inúteis, né, que não ajudam nada, a não ser criar medo no pessoal, né? Mas, de repente, a responsabilidade que ele tem pelo hoje. Então, como que você vê esses 4 domingos do Advento que a igreja coloca na liturgia? Muito interessante, Padre Ulisses, porque, de fato, não é, o Advento traz a conotação do fim de um mundo, Mas qual mundo está acabando? Não é? Qual página que nós estamos virando? Não é? Nós estamos virando uma página dessa espera do Messias. Então, é o fim de um mundo que espera o Messias. Logo, com o nascimento do Senhor, é uma recapitulação, como os santos padres, né, Santo Irineu gostava de escrever, não é? É uma recapitulação, é um novo capítulo da história que começa com a fragilidade daquela criança. Então, olha, Deus quis recomeçar a história da humanidade, abrir um novo capítulo pela fragilidade da virgindade de uma jovenzinha, pela paternidade de outro jovem aos seus 18 anos que aceita ser pai, né? Mesmo que não sendo pai biológico, verdadeiro pai do Senhor Jesus, e numa criança frágil, que não encontrou hospedagem, encontrou resistência, que sofreu, né, a falta de abrigo. Então, quando o Senhor traz para todos nós, olha, a gente está falando tanto de catástrofe, e o Natal como fim de mundo, muitas vezes, e não enxergamos o mundo em que estamos vivendo, o Natal fala demais para todos nós isso. Por exemplo, se nós olhamos agora, todas as crianças e adolescentes palestinos morrendo e mutilados por uma guerra, essas crianças, elas também são ícones do menino Jesus, que não encontrou acolhida, que encontrou hostilidade. Só que aqui, numa dimensão de uma guerra, olha
a escala, né, de hostilidade que nós estamos falando. Então, encontra na imagem do menino Jesus um correspondente, um sinal, encontra na manjedoura de Jesus um olhar para essas crianças palestinas e todas as crianças do mundo em situações de sofrimento. Então, de fato, o presépio ele sempre nos coloca diante de um fim de um mundo e um mundo novo. Mas como está começando esse mundo novo? Como nós estamos nos engajando nesse mundo novo que nos foi dado? Ele é dom de Deus, mas pede uma resposta de cada um de nós na construção de paz, de políticas próximas a todos nós, inclusive para o político, necessariamente, não é? Políticas internacionais de paz, de cuidado, sobretudo de crianças e adolescentes. E é impressionante, parece que existe quase uma maldição, né, Frei? Em que as páginas da história se repetem, né? Eu estava meditando um pouco sobre o que eram os grupos terroristas do tempo de Jesus, né? Estava meditando um pouco sobre a reação cruel, violenta de Herodes. Para ele tanto faz matar criança, matar adulto, é tudo a mesma coisa. Parece que a gente vira séculos de história e, de repente, é rebobinado. É tudo refeito. Assim, como se a humanidade não tivesse caminhado na direção do mistério da redenção, né? Ou como, sei lá, um povo escravo no Egito que realmente volta para a escravidão, né? Prefere voltar à escravidão do que caminhar para uma terra prometida. Ou seja, até porque, talvez na nossa pregação, a gente joga a escatologia lá para não sei quando, né? Quando estaremos todos mortos, né? E às vezes não percebe a escatologia acontecendo de imediato, né? As páginas ali do Apocalipse sendo vivenciadas aqui, agora e hoje, na história do mundo. Mas, de qualquer forma, eu acho muito bonito, que para mim, pelo menos, sabe, Freire? Quando o pessoal fala em fim de mundo, eu falo, olha, você não vai ter um gostinho de ver. Deus tem uma paciência imensa, vai haver mais uns milhões de anos para ver se esse ser humano cria juízo, evolui, deixa de ser um pitecântropo, um homem das cavernas e se torna humano. Acho que Deus vai ter essa paciência, né? E ele já mandou o filho dele para dizer, o ser humano que eu quero é esse aqui, né? Enquanto não chegar nessa medida do meu filho, né, eu vou tendo paciência com a humanidade. Eu acho que as gerações vão progredindo, não tem dúvida alguma, né? Com tudo que há de dor, mas vai progredindo. Então, o Natal é sempre uma festa de esperança, né? Isso eu acho que é importante também. O Advento é uma festa de esperança para todos nós, né? E nesse ano, Jonas, a gente vai fazer um Natal aqui na Companhia dos Santos. Contemplemos o presépio. E sabe de quem que a gente está celebrando? São Francisco de Assis, né? 800 anos, é verdade, 800 anos que ele inventou, criou o primeiro presépio. 800 anos. Os biógrafos escrevem que Francisco, ele, movido, né, pelo Espírito de Deus, ele tinha um desejo, a expressão que o biógrafo usa ele queria olhar com os olhos corporais o aperto, os apuros, ele usa essa expressão, né, que o Senhor e sua mãe pobrezinha, Francisco sempre se referia a Maria como pobre, né, pobrezinha, passaram naquela noite santa. Então ele quis que fosse representado aquilo ali para que nós enxergássemos a pobreza, né? O senhor usou essa palavra importantíssima, fragilidade, que foi o Natal do Senhor. Então foi um querer dele, de que nós tivéssemos essa experiência visual de ver a pobreza, a simplicidade do presépio. Então isso é importantíssimo, não é? Porque a gente fica se perguntando, né, o que então faz um presépio dentro de um shopping center, não é? Quando nós olhamos, por exemplo, o menino Jesus, pobre ali colocado nesse presépio dentro de um shopping. E quando nós olhamos que crianças pobres, crianças negras, quando entram nesses lugares, são tratadas com toda a discriminação. Então, que sentido? Aí o senhor volta à tua expressão, Padre Ulisses. Nós reduzimos o presépio a um presepinho, porque onde nós temos quase que um templo do consumo, onde nós temos essa discriminação diante de crianças pobres e negras, onde nós temos assim desperdícios de comida e lixo, e produção de lixo exagerada, a gente vai e coloca um presépio ali dentro e acha bonito.
Isso é reduzir o presépio. Isso é fazer com que aquilo que Francisco de Assis, há 800 anos em Grétio, quis que víssemos a pobreza, o aperto, a dificuldade que Maria passou com o nascimento do Senhor, isso fosse obscurecido pelas luzes, pelo comércio, por tantas outras coisas. Então, a intenção de Francisco precisa ser resgatada, que é, com os nossos olhos corporais, alcançar a humildade de Deus, a fragilidade de Deus, e nos fazermos também mais humanos, não entrarmos Exatamente. nessas lógicas desumanizantes. Eu acho que a primeira vez que eu vi o shopping center eliminando totalmente a presença do presépio e usando aquela simbologia de Papai Noel, aquela porcariada toda, né? Eu me revoltei. Eu falei, nem aqui o aniversariante tem espaço para estar presente. Depois eu compreendi a mensagem e falei, realmente, não é o lugar dele aqui. Não é aqui que se monta o presépio, né? Hoje, se a gente fosse montar um presépio realista, seria lá na faixa de Gaza. Lá haveria um presépio muito realista, muito concreto, né? Mas, por outro lado, eu não sei se eu entendo bem, você que é franciscano, eu acho que São Francisco nunca apresentou a pobreza como uma situação passageira. Ele apresentou a pobreza como a situação ideal do ser humano. Você quer ser um ser humano bonito, né? Se abrace a pobreza, não abrace a riqueza. A riqueza desumaniza você, né? Então, eu acho que a pobreza não é uma situação que necessariamente tem que ser superada, né? Para se tornar rico, né? Felizes os ricos, bem-aventurados os ricos. Não, bem-aventurados os pobres, né? E São Francisco entendeu isso maravilhosamente bem, né? Essa pobreza cheia de dignidade, cheia de humanidade, cheia de relação de amor, né? Cheia de desprendimento, cheia de abertura, e também uma pobreza que não deixa ninguém ter medo do outro. Estou É. sempre desarmado, né? E isso é importante. Eu acho que ele colocou como um ideal de vida e não como uma situação social que a ferro e fogo a gente tem que superar, né? E talvez isso também é uma mensagem que o presépio não consegue nos passar atualmente, né? Que é o tempo do presente, de vez em quando exibição de presentes, né? Uma coisa assim. Mas finalmente essa comemoração aí dos 800 anos, como é que a gente poderia retomar então esse espírito de São Francisco, da gente realmente montar um presépio que não seja apenas uma coisa bonita para ser contemplada e um presépio competindo com o outro, como a gente via lá numa rua de Nápoles, né? Um mais bonito que o outro, um mais maravilhoso, um mais artístico que o outro, né? E a gente fica embevecido, que é realmente bonito. É interessante, porque Francisco ele quis que nós tivéssemos uma experiência visual, então, de É, entendermos o mistério da pobreza. Então, quando nós olhamos o Evangelho de Mateus, e é dito a todos nós que nós não podemos servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro, então a nossa opção é sempre Deus, o serviço a Deus. E Deus se fez pequeno, Deus se fez pobre em Jesus. Então, quando fala para Francisco de Assis em pobreza, ele pensa sim a renúncia à idolatria do dinheiro, mas ele entende que se Deus se fez pobre, se Deus se fez pequeno, menor, quem somos nós para querer outro caminho que não seja o caminho de Jesus, o caminho da simplicidade, o caminho da sim. pequenez? A pobreza, enquanto aquilo que fere a dignidade do ser humano, ela não é querida por Deus, ela é uma blasfêmia contra o Deus que tudo criou. A pobreza que Francisco fala é a pobreza da fraternidade, onde as pessoas, se entendendo irmãs, elas dividem as coisas, elas pensam no mundo mais igualitário. Então, como montar o presépio, né? A partir do momento que nós entramos dentro dele, a partir quando nós somos capazes de inclinar diante do presépio. Quando eu falo inclinar, não é o movimento da coluna, do corpo, não é? Mas o movimento de nos abaixarmos, nos fazermos pequenos, porque olhar o presépio com o nariz levantado, coração duro, coluna rígida, a gente não consegue, a gente não consegue pelos olhos corporais chegar ao mistério. Tem que se inclinar, tem que se fazer pequeno, se reconhecer frágil, necessitado daquela criança. Aí sim, a Virgem Santíssima, a Virgem Pobre, vai nos dar o menino para a gente segurar. Senão ela olha para a gente e fala assim, fica aí um pouquinho, preciso abaixar-se. Exatamente, né? Eu acho que aí a presença de Maria, a presença de José,
né? Revela o mais bonito da humanidade, né? A presença dos pastores, né? Revela também, assim, essa maravilha da humanidade que está segundo Deus e, evidentemente, até mais tarde, toda aquela história dos magos do Oriente, né? Também abre esse presépio para todo mundo que de boa vontade procura Deus e vai encontrar esse Deus inevitavelmente, né? Porque Deus não precisa ser procurado demais, não. Ele já está muito perto da gente. Frei, muito obrigado mais uma vez, Jonas, por essa partilha, viu? Já posso desejar que você venha até Aparecida quanto antes, nos visitar, viu? O ônibus continua funcionando de Belo Horizonte até Aparecida. Não esqueça disso. Você veio aqui para o Congresso, vai estar por aqui, não? Isso. Agora nós vamos ter um encontro, né, nosso da Associação É Brasileira de verdade, Mariologia, reunindo-nos com também os professores de Mariologia de todo o é. Brasil. Então, nós já pedimos as orações de todos os nossos amigos que nos acompanham para esse importante encontro da Mariologia, que tem Aparecida a sua casa, né? Aparecida, com esse carinho de Dom Orlando, dos Redentoristas, do Padre Ulisses, Aparecida é a casa da Mariologia também. Então, a gente tem esse privilégio de, no Santuário Nacional, termos também a reflexão sobre a Mãe de Deus. Isso é muito bom. E quando fala que a gente tem que ir para Aparecida, Padre Ulisses, a gente já começa a rir de um canto ao outro de alegria. É bom estar na casa da Mãe. Mas fora de qualquer evento, viu? Sinta-se em sua casa sempre que vier aqui. Você já tem até um quartinho especial lá em casa só para você. Um abraço Obrigado. grande para você, Frei Jonas, viu? Aí você que seguiu esse magnífico guarda do seu coração, tenha um advento de verdade, viu? Tenha assim uma busca constante dessa chegada do Senhor e nós não estamos recordando fatos históricos, nós estamos recordando a ação de Deus aqui hoje e agora, é a chegada para nós e necessitamos dessa chegada hoje. Celebre bem seu advento e não faça do Natal uma festinha de criança somente. Faça o Natal uma festa de fé, de amor, de esperança, né? E olhe com muito carinho por aqueles que estão tendo dificuldade de celebrar o Natal de 2023. Seja muito generoso. Aquele abraço, magnífica. A minha alma engrandece o Senhor.